Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, galerinha, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, dando continuidade a essa saga, né, esse conhecimento. E nós vamos focar em dois gêneros que se confundem muito. Então é muito importante que vocês se atentem aí à estrutura, às características de cada um, para que vocês possam fazer justamente a diferença entre eles, para não haver mais erros, tá? Então nós vamos falar sobre o gênero conto e sobre o gênero crônica, ou seja, dois gêneros narrativos, belezinha? Então vamos começar porque a gente tem bastante assunto para falar sobre esses dois universos. Bem, a gente já começou a falar sobre gêneros textuais, a gente já falou sobre os textos narrativos e é importante entender que tanto o gênero conto quanto o gênero crônica são gêneros que possuem os elementos básicos da narração, ou seja, o fato, o personagem, o espaço, o tempo, o narrador, aquela ideia de o enredo ser construído com a apresentação, o desenvolvimento, o conflito, o clímax, o desfecho, ou seja, é texto que possui toda a estrutura narrativa. E por haver essa construção da narração aí,
é muito importante você se lembrar de que a narrativa se dá a partir da utilização de verbos no passado. Verbos no pretérito marcam a utilização da narração no universo desses dois gêneros textuais. Agora, isso não significa dizer também que você não possa ter outras marcações. Por exemplo, o verbo no presente. O verbo no presente vai ser uma realidade possível no universo da narrativa quando ele fizer referência ao passado, que é aquilo que a gente chama de presente histórico. O verbo, apesar de estar no presente, ele faz referência ao passado. Beleza? Bem, focando agora nos gêneros textuais que temos para a aula de hoje, vamos falar sobre o conto principalmente, inicialmente, na verdade, né? O gênero conto é uma narrativa, e isso é muito importante de vocês se atentarem, fictícia, ou seja, é uma narrativa criada, inventada. Isso significa dizer que aquela ficção, ela pode, obviamente, estar dialogando com a realidade ou não, o que pode ser verossímil ou inverossímil. Verossímil, semelhante ao real, semelhante ao verdadeiro. Inverossímil, aquilo que não é semelhante ao real. Então, o gênero conto, ele pode ser verossímil ou inverossímil. O que eu chamo de fictício é que foi criada, foi inventada, ou seja, não aconteceu de fato. E aí você pode me perguntar, Felipe, o conto pode ser inspirado em um acontecimento real? Pode, não há problema algum. Mas aquela narrativa vai criar coisas para fazer justamente ali a ideia de prender a atenção do leitor, de fazer com que o leitor queira, né, viver aquela narrativa. Os seres que existem ali podem ser também seres que existam no mundo real, ou seja, não necessariamente seres verdadeiros, seres reais, mas seres que existam. Pessoas, animais, cachorro com vida de cachorro, um homem com vida, né, de ser humano, homem não diferente de mulher, mas homem enquanto ser humano, então um ser humano de fato. Eu posso ter os seres inventados, os seres criados. Então eu posso fazer um conto usando um personagem que é uma sereia. Eu posso criar um ser que nunca existiu, nem nessas construções que a gente já tem de literatura, tá? Mas o conto é uma obra curta, é um texto curto, é um texto pequeno, ele possui poucos personagens e ele apresenta a história que vai ser narrada de maneira concisa, de maneira objetiva, de maneira direta. Ele não fica entrando em muitos detalhes da história. Do mesmo jeito, ele também não entra em muitos detalhes de tudo. Você tem uma noção da história como um todo, mas uma história um pouco mais superficial, justamente porque é uma história curta. E o gênero conto é o que a gente chama de obra fechada. O que isso significa dizer? É uma obra que foi planejada antes, então ela já tem o início, o meio e o fim todo ali concatenado. A estrutura é toda concatenada, ela já foi estruturada pensando naquilo. O que seria uma obra aberta, então, que seria o contrário? Uma novela. O autor, ele pensa em tudo, mas no decorrer da obra, o público gostando de alguma coisa, ele pode prolongar. O público não gostando de uma determinada coisa, ele pode retirar. Ele percebeu que o casal que ele criou não deu certo. Ele vai lá e mexe. Ele separa aquele casal e faz esses personagens encontrarem novos pares. Então, uma obra aberta é uma obra que pode ter interferência externa. A obra fechada não pode, tá? Então, o gênero conto, ele costuma ter a questão artística também ali, uma linguagem figurativa. A linguagem costuma ser um pouco mais densa. Isso é muito importante de você pensar para na hora que você tiver de fazer a diferença aí entre o gênero conto e o gênero crônica, tá? Então, que características a gente pode encontrar?
É uma narrativa concentrada e limitada ao essencial, ou seja, ele só vai te contar o que é extremamente essencial, porque é um texto curto. Ele não vai ficar trazendo riquezas de detalhes, a não ser quando ele precisar. E aí é uma estratégia do autor chamar a sua atenção para uma determinada imagem, para um determinado personagem, para uma determinada ação. Ele pode detalhar algo muito específico, mas não, a narrativa como um todo vai ter toda essa atenção, tá? Como eu falei, por ser um texto narrativo, vai apresentar os elementos básicos da narração, ou seja, o fato que vai representar aí acontecimento, que vai justamente permitir que a história seja contada, os personagens que vão viver essa história, lembrando que quando se trata de conto, o número de personagens é reduzido, então a gente tem poucos personagens justamente porque o conto não daria conta de abordar tantos personagens assim, tá? O tempo, que vai poder oscilar, vai poder ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico, depende muito de quem é esse autor, da intenção desse autor. E o lugar, que pode ser um lugar também real, um lugar inventado, um lugar fictício, tá? A história que vai ser contada, ela apresenta todos os elementos da divisão do enredo, conforme eu falei com vocês. Então tem tudo aquilo ali para gerar aquela expectativa e a necessidade de leitura. O espaço costuma ser um espaço pequeno, ou seja, costuma-se tratar dentro de um texto narrativo desse, em um ou dois espaços, é um espaço bem limitado, porque não tem muito espaço no texto para se falar bastante. Da mesma forma, o tempo, tá? Os narradores podem ser de qualquer natureza, um narrador observador, um narrador personagem, um narrador onisciente, depende da intenção do autor daquele texto. E a linguagem cumpre um papel mais peculiar, um papel mais cuidadoso. A escolha da linguagem é uma coisa mais meticulosa. Ele segue ali o gênero conto, segue ali um padrão formal, mais culto, podendo ser informal a depender do personagem, a depender da história que vai ser cumprida ali, mas é uma linguagem mais densa, é uma linguagem mais profunda, usa mais os recursos estéticos da linguagem para garantir justamente que o texto possa trazer múltiplos significados, que o texto possa permitir uma visão ampliada de determinadas estruturas. Então isso tudo é importante de você atentar quando você for falar de conto, tá? Bem, partindo agora para o gênero crônica, eu também tenho um texto narrativo. E ele também é um texto curto. E justamente por isso há uma confusão muito grande entre conto e crônica. As pessoas costumam confundir bastante. Bem, vamos começar falando então do nome crônica. A palavra crônica vem do grego kronos, que significa tempo. Então é uma narrativa que ela foca num determinado momento. Por isso é uma narrativa também, né, porque fala de tempo, mas ela foca no tempo. Ela recebe esse nome porque ela foca num tempo específico. Então, olha só, a primeira diferença que você já tem que parar para pensar. O conto fala de uma história. Então, por exemplo, ele não vai contar toda a minha história de vida porque não tem espaço suficiente para isso. Mas ele vai escolher uma das minhas histórias. Eu posso falar, por exemplo, da minha história no magistério. Eu posso falar da minha história na graduação, da minha história, né, da minha formatura, enfim, ele foca numa história. A crônica foca em um momento específico de uma história. Ou seja, a crônica, ela foca num instante mais breve ainda que o conto. A crônica vai olhar para uma determinada situação específica dentro de uma história e ela vai narrar aquela situação. Por muito tempo, justamente por ter essa brevidade do momento, por
falar de um momento curto, de um momento breve, a crônica foi enxergada como um texto jornalístico, como um texto que veiculava informações do cotidiano. E a crônica foca nesses fatos cotidianos. E por que ela ganha um caráter literário, um caráter artístico? Justamente porque a ideia é colher esses fatos cotidianos, esses pequenos momentos, e atribuir a eles muito mais do que a mera informação. Não é eu fazer para você a apresentação de um fato e ponto. É eu colocar o valor estético. Então, o que vai diferenciar uma crônica, por exemplo, de uma notícia, é o fato de que a notícia é nua e crua. Doa em quem doer. Eu relato os fatos e ponto. Da maneira que eles são. Eu apresentei. Acabou. A crônica vai enxergar algum valor estético naquela situação e vai acrescentar àquele universo o que nós falamos na última aula, a poesia. Ou seja, o olhar cuidadoso para o conteúdo, o olhar cuidadoso, o olhar poético, artístico para aquilo. Então eu vou conseguir extrair daquele breve momento, daquela situação cotidiana, algo poético, algo artístico. E é aí que nasce a crônica. Então, isso é importante também de vocês se atentarem, tá? Como é que se dá essa questão do uso da crônica? Como eu falei, inicialmente a crônica surgia nos textos jornalísticos, nas revistas e nos jornais. Por isso, ela demorou a ser encarada pela grande crítica literária como um texto artístico. Mas era justamente esse olhar poético do cronista que permitia que aquele fato colhido do cotidiano não fosse uma mera notícia. Então, apesar de a crônica tratar disso, ela tem esse olhar reflexivo para o comportamento do homem, ela tem esse olhar crítico para as situações cotidianas e para as situações que a gente já, de certa forma, banalizou. A gente já meio que deixa para lá, porque a gente fala assim, isso é tão natural, isso acontece tanto. Então, é uma maneira de você poder fazer divertimento, reflexão, crítica, apontamentos, fazer o outro enxergar uma beleza num fato tão corriqueiro que por conta de uma vida corrida ele já não se atenta mais para aquilo. Então o uso da crônica vem para fazer essa revolução dentro de nós. Ela vem para poder mexer e remexer a estrutura do indivíduo em relação a essas situações cotidianas, tá? Quais são as características da crônica? Bem, ela também vai apresentar os elementos básicos da narrativa, ou seja, os fatos, ou um fato, o tempo, os personagens e o lugar. A diferença é que aqui você foca num tempo breve. Então não está limitado, porque ele foca num determinado momento e ele tenta ampliar aquilo de modo a fazer com que o leitor dessa crônica consiga praticamente se ver dentro daquela cena, como se ele estivesse observando absolutamente tudo. Ele consegue trazer uma riqueza de detalhes, coisa que o conto não tem, para garantir que o leitor se veja dentro daquele instante, que é tão curto. Às vezes é um instante de 10 segundos. E a crônica vai conseguir criar aquele universo para que você vivencie aqueles 10 segundos. O espaço é a mesma coisa, tá? Pouquíssimos personagens também, porque é um texto curto, às vezes um personagem, 2, tá? E o lugar, como a gente já falou. O narrador pode ser um observador, pode ser um onisciente, pode ser um personagem, depende sempre da intenção de quem escreve com aquilo que ele quer transmitir. Agora,
no que diz respeito à linguagem, é aí que está o pulo do gato. A crônica tem uma linguagem que a gente chama de linguagem acessível. Ou seja, todo mundo vai ler e vai entender. Por quê? Justamente por se tratar de um fato corriqueiro, o público que se deseja de uma crônica costuma ser um público maior. E aí, é uma linguagem utilizada ali que é a linguagem que a gente chama de linguagem do cotidiano. Obviamente, isso significa dizer que ele vai ter ali desvios gramaticais? Não necessariamente, mas ele vai ter uma linguagem que pode cair na informalidade, porque é aquela construção do dia a dia. Exemplo, vamos pro mercado comigo? Pro mercado. Ele pode usar esse pro mercado dentro do texto. Isso vai marcar o uso da oralidade, da informalidade dentro do texto, porque é a linguagem cotidiana. Isso é um diferencial. Enquanto a linguagem do conto é densa, é mais rica, é mais profunda, usa de recursos figurativos com mais pompa e circunstância, a crônica já vem para uma linguagem mais simples, para uma linguagem mais imediatista, para uma linguagem que é a linguagem do povo, a linguagem do dia a dia, a linguagem cotidiana. Esse texto aqui pode apresentar discurso direto, indireto e indireto livre, mas quando aparece é mais comum o discurso direto. Não significa dizer também que seja regra. É obrigatório ter discurso direto? Não. Quando aparece mais discurso direto. Lá no conto eu também posso ter tudo isso, mas é mais comum, né? Podendo ter o discurso direto também com muita frequência. Mas quando se pretende trazer essa ideia da profundidade no texto, de gerar uma reflexão mais profunda no conto, o discurso indireto garante mais essa questão de permitir múltiplas facetas para o texto, tá bem? Os acontecimentos da crônica surgem dos acontecimentos cotidianos, que são os acontecimentos corriqueiros. É enxergar na vida aquilo que eu falei, a poesia. É você ser capaz de tirar de um fato cotidiano algo de relevante, algo de importante, algo de perspicaz, de lindo, de belo, de estético, tá? Pouquíssimos personagens também, quando houver, porque pode não haver, isso depende do seu da sua intenção, do autor querer ou não. E os cronistas podem expor os seus pontos de vista, os seus comentários e as suas deduções com ironia, com interpretações a respeito daquele fato. Porque geralmente a crônica, ela nasce de uma notícia do dia a dia. Então ela tem um olhar pessoal daquele cronista. É muito comum que o cronista teça os seus comentários, coloque a sua visão, porque é essa visão que garante a poeticidade, tá? Agora, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, a intenção dele não é meramente informar. Ele não tem responsabilidade ou compromisso com isso. O compromisso dele é com o fato de fazer com que o outro, ao receber essa informação que é corriqueira, consiga refletir sobre ela, consiga analisar aquilo que tem de poético no cotidiano, aquilo que tem de artístico no cotidiano, ou seja, é sair da banalização que a gente tanto faz da vida cotidiana, tá? E é muito importante a gente falar do seguinte: a crônica tem uma particularidade. Essa particularidade é algo que só acontece na crônica, que é o quê? É a ideia de você fazer o sequenciamento da narrativa de modo a ampliá-lo para o seu leitor. Isso é o que eu falei com vocês, de fazer com que ele consiga vivenciar. É como se ele estivesse dentro daquela cena, dentro daquele instante. Então, por exemplo, eu poderia fazer um conto falando de um passeio com os meus alunos,
Repara que um passeio com os meus alunos vai durar, né, bastante. Eu vou chegar à escola, vai vir o ônibus, nós vamos entrar, tem o momento do ônibus, a viagem do ônibus até o local. No local, o passeio em si, depois o retorno para o ônibus, depois o retorno para a escola. Isso tudo caracteriza todo esse momento. Eu poderia contar essa história, isso vai virar um conto. Se dentro dessa história acontece um fato específico que tenha me marcado e para o qual eu queira gerar uma reflexão, um riso, né, um humor, fazer com que as pessoas olhem com outro olhar para um fato que é corriqueiro, eu pego aquilo que é um instante dentro daquela história, um momento específico. Então, por exemplo, eu poderia ver uma determinada situação seguinte. O aluno abriu um papelzinho de bala, né, abriu uma bala e chupou a bala. Enquanto ele estava chupando a bala, o papel escorregou da mão dele. E aí eu vou vendo aquele papelzinho lentamente, fazendo assim até chegar ao chão. E eu percebo que aquela situação gera um incômodo no meu aluno. Eu observo a expressão dele ao ver aquele papel caindo. E o desespero de estar sendo observado, achando que alguém pudesse julgá-lo por aquilo, por um ato inadequado. Ele vai rapidamente, pega aquele papel, como se não tentasse dar tempo de ninguém ver aquela situação. Recolhe aquilo com vergonha. Então, repara, eu estou observando em todos os traços. Eu estou chamando a atenção para uma coisa que é corriqueira. As pessoas jogarem lixo na rua, no chão, em qualquer lugar. E não se preocuparem com aquilo. E aquele instante me chama a atenção para o quanto a pureza de uma criança é importante, ela ainda não é corrompida, e a sociedade com esses atos corriqueiros vai corrompendo essa criança. Então, repara, eu peguei um momento, isso vira uma crônica, tá? Para vocês entenderem. Então, quando eu detalho minuciosamente a sequência da ação, a gesticulação, a sensação que eu consigo perceber do aluno, dos sentimentos, das emoções, eu estou no que a gente chama de particularidade da crônica. Beleza? Então, para a gente travar diferenças entre crônica e conto. Aqui eu fiz um resumão para vocês. Na crônica, a linguagem é simples e é próxima do leitor, porque ela é uma linguagem cotidiana. No conto, a linguagem é mais densa, é mais elaborada, porque ela precisa gerar muito mais reflexão. Ela exige muito mais do leitor para que ele possa entender, tá? Na crônica, eu foco em retratos da vida, de fatos cotidianos. No conto, a gente pega histórias que são densas, que são criativas. Elas são do imaginário do autor, podendo ser verossímeis ou não. Ele pode ter visto algo que aconteceu e, a partir daquilo, deixar o imaginário dele, a criatividade dele, falar muito mais alto e permitir que ele tenha aí, né, um enxertar muito grande dessa história, porque o imaginário dele preenche muito mais aquela história. Na crônica, eu tenho uma visão pessoal, particular dos fatos. Então é como o cronista enxerga aqueles fatos cotidianos e apresenta a poeticidade a partir dessa visão pessoal. No conto, ele narra o estritamente essencial. Ponto. Na crônica, os personagens não costumam ter grandes descrições. Por quê? O foco não é falar da característica do personagem, não é criar. Então, repara, eu falei do meu aluno. Era um aluno, você não sabia como é que era esse aluno, se ele era pequeno, se ele era grande, se ele tinha 11 anos, se ele tinha 16. Você não sabe essas informações. Se o olho dele era azul, não tem isso. Lá no conto, eu tenho poucos personagens, mas estão bem construídos. E não necessariamente também tem descrições deles. Mas eu tenho personagens que já apresentam muito mais uma estrutura de característica em relação ao seu comportamento. De você saber quem é,
de você saber mais ou menos o que pode esperar desse personagem, tá? E pode haver um pouco mais, e costuma haver um pouco mais de descrição aqui. Na crônica, o tempo é curto, então ele costuma ser cronológico. Apesar de ampliado, é só para detalhar tudo milimetricamente. Já no conto, a gente vai ter a possibilidade tanto do tempo cronológico quanto do psicológico. E o espaço ali é um pouco maior. Então é muito importante vocês estarem bem, né, entendidos em relação a isso. E o espaço também no conto é muito bem determinado. Ele é mais visual, pode haver uma descrição maior desse espaço também. Na crônica, o espaço é citado, mas geralmente sem muitos detalhes, sem muitas descrições, justamente porque essa não é a intenção. Pode haver um detalhamento, pode haver uma descrição, pode, não há problema algum, porque isso certamente, se houver, é porque é importante para a construção daquela narrativa, tá bem? Bem, finalizamos então os dois gêneros, e agora eu quero resolver algumas questões com vocês sobre esses gêneros para que vocês possam observar como eles são cobrados nas provas. A primeira questão traz esse texto aqui, é de morte, só vai morte. A gente vai pular o texto, vai ver o enunciado da questão, havendo necessidade, a gente volta no texto. Se não houver, a gente não volta no texto. Enunciado. Nessa crônica, ele já avisou para você qual é o gênero textual. Então você precisa ativar todo o seu conhecimento sobre crônica. O efeito de humor é basicamente construído por uma... O que gera o efeito de humor no texto? É isso que ele quer saber. E aí a gente vai ler as opções antes de ir para o texto. Letra A. Segmentação de enunciados baseado na descrição dos hábitos do personagem. B. Ordenação dos constituintes oracionais na qual se destaca o núcleo verbal. C. Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. D. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. Ou E. Seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Bem, aqui a gente até conseguiria resolver sem ler o texto, mas essa questão é um pouquinho mais densa e o ideal seria que vocês lessem de fato o texto, tá? O texto diz assim, ó, é de morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial. Um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Apesar do protesto das baratas, elas não me vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial. Para escapar dos credores. Outro dia entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. O jornal era novo. Tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica. A primeira ótica da cidade com balconista topless. Acabara mal. Morte. É de morte. Está na plaqueta. Repare. É um texto que foca em uma história, em uma narração. E essa narração, ela quer falar um pouco do personagem. Mas repara que ela não entra muito no que a letra A diz. Segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Não fala dos hábitos do personagem. Ele começa falando, sou um detetive, comprei muitas máscaras porque eu preciso de disfarces, mas não tem os hábitos dele ali. Ordenação dos constituintes oracional na qual se destaca o núcleo verbal. Também não. Ele vai construindo da maneira que ele bem quer, de modo que dá um ritmo a ele, que inclusive, gramaticalmente, tem diversos desvios, mas aquilo garante um ritmo específico.
Estrutura composicional caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Tem uma estrutura particular ali, bem característica, mas não é isso que dá o efeito de humor. Ele pergunta qual é o efeito de humor. Sequenciação narrativa, na qual se articulam eventos absurdos. Sim. A gente tem uma sequência narrativa. A crônica não é um texto narrativo? Sim. Na qual se articulam eventos absurdos. E era isso que eu precisava que vocês entendessem lendo o texto. Quais são os eventos absurdos? Ele fala que comprou várias máscaras. Aí você começa a criar um universo de imaginação, né? Ah, ele comprou máscara para mudar de rosto. Aí ele fala que de repente ele vê uma máscara de King Kong andando. São as baratas carregando. Você fala, meu Deus, esse detetive vai sair vestido de King Kong na rua? Que loucura! As baratas carregando, depois as baratas tentam carregar a mesa, ele consegue salvar. Elas carregam a agenda. São fatos absurdos. Tudo que ele vai relatando ali. Então, o que a gente tem aqui é a letra D como gabarito. Seleção lexical na qual predominam informações redundantes. Informações redundantes são informações repetitivas. A crônica, ela foca num fato cotidiano e ela vai tratar daquilo de maneira leve, não redundante. Por isso, gabarito letra D, tá? Bem, partindo para a questão 2, a gente tem o texto O Labirinto dos Manuais. O enunciado da questão, que é para onde a gente vai, diz o seguinte. Entre as características que definem uma crônica, estão presentes no texto de Valcir Carrasco. Eu não preciso ler o texto. Ele pediu entre as características. É só você ver a opção que tem características que são da crônica. Letra A. A narração em terceira pessoa e o uso expressivo da pontuação. B. A criação de imagens hiperbólicas e o predomínio do discurso direto. C. O emprego de linguagem acessível ao leitor e a abordagem de fatos do cotidiano. D. A existência de trechos cômicos e a narrativa restrita ao passado do autor. E. A ausência de reflexões de cunho pessoal e emprego de linguagem em prosa poética. A crônica, como eu falei com vocês, ela foca em um breve momento. E é um breve momento do cotidiano. E a linguagem dela é uma linguagem acessível a todos. Então, o gabarito é a letra C. Aí você pode falar assim para mim, mas Felipe, vamos lá agora. Você falou sobre discurso direto. Sim, eu falei que pode ter discurso direto. Não que vai ter discurso direto. Do mesmo jeito que pode ter discurso direto, pode ter o discurso indireto. Pode ter o discurso indireto livre. Agora, olha o começo da letra B. Criação de imagens hiperbólicas é figura de linguagem. A figura de linguagem é uma característica do conto e não da crônica. A letra A, narração em terceira pessoa. Se o fato do cotidiano é colhido pelo autor e ele coloca as suas impressões, ele vai ter uma tendência a usar a primeira pessoa. Eu não preciso nem ir longe, olha ali o início do último parágrafo. Eu sei que para garotada, ó, eu sei primeira pessoa. Então ele vai ter o uso da primeira pessoa aí. Olha a letra D. A existência de trechos cômicos. Nem toda crônica tem trechos cômicos. Nem toda crônica é humorística. E uma narrativa restrita ao passado do autor? Não. Toda crônica é restrita ao passado do autor? Não. A crônica foca em colher fatos do cotidiano. Isso é característica essencial da crônica. Letra E. A ausência de reflexões de cunho pessoal. Pelo contrário, não tem ausência. Tem presença de reflexões de cunho pessoal. E olha a continuidade. Emprego de linguagem em prosa poética. Esse tipo de linguagem é característica do conto e não da crônica. Então a única que tem informações contundentes para a crônica é, de fato, a letra C. Tá? A linguagem acessível, uma linguagem simples que todos vão entender, e a retirada de fatos do cotidiano aí, belezinha? Bem, indo para a próxima. Ser cronista de Clarice Lispector. O enunciado diz o seguinte. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica. Como? Letra A. Relação distanciada entre interlocutores. B. Articulação
entre vários núcleos narrativos. C. Brevidade no tratamento da temática. D. Descrição minuciosa dos personagens. Ou E. Público leitor exclusivo. Eu não preciso ler o texto. De todas as opções, só tem uma que trata de características do gênero crônica, que é justamente o fato de o tema que é tratado ali ser breve. Por que é breve? Porque o foco é em um instante, é um recorte, é um momento. Não existe uma relação distanciada entre os interlocutores, pelo contrário, eu uso uma linguagem bem próxima ali, eu tento justamente me aproximar, então é bem próximo. Articulação de vários núcleos narrativos, não. É um núcleo narrativo que vai sendo desmembrado, porque a história precisa ser bem contada. Descrição minuciosa dos personagens. Eu não descrevo os personagens, e quando descrevo, é o básico para que você saiba, porque é essencial para aquela história. Público leitor exclusivo. Como a minha linguagem é mais acessível, eu tenho um público leitor muito mais amplo. Então, a única que tem a opção com uma característica da crônica é a letra C. Ou seja, eu não precisava também ler o texto. Resolvemos das 3, 2 questões sem necessidade de ler o texto. Tá bem? Próxima questão. A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do quê? Do conflito com os interesses de poder, do silêncio em nome do equilíbrio familiar, do medo instaurado pelas ameaças de punição, do choque imposto pela distância entre as gerações ou do apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Aqui é uma questão de interpretação. A gente precisa ler o texto. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó. E, mais tarde, para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer atrás das orelhas. Previ a cena. Vó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito, esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais. Eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Então, ó. A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva do... Esse texto aqui é um conto, tá? Então, qual é a perspectiva que gera a tensão dentro desse universo? É isso que a pergunta está querendo saber, tá? Então, aqui, ela está falando justamente que ela se calou. Eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Então, ela fez o quê? Um silêncio em nome do equilíbrio familiar. A avó, para explicar o que era lésbica, deu um beijo, né? Ali na tia Carolina. E exemplificou, ficou calada. E a menina, para não falar nada, para não perguntar nada, para gerar um equilíbrio, para fazer com que aquela situação se estabilizasse, ficou emudecida. Então, o silêncio foi o que garantiu que aquele conflito pudesse ser resolvido ali, que aquela tensão não viesse, né, a seguir adiante. Beleza? Aqui era uma questão de interpretação. A próxima questão também é uma questão com conto. E aí o enunciado diz, ó, no trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se ao quê? Qual é o motivo que fez o povo de Soropita gostar dessa novela recontada?
A qualidade do som do rádio, a estabilidade do enredo, o ineditismo dos capítulos da novela, o jeito singular de falar com os ouvintes ou a dificuldade na compreensão da história. E aí o texto é: Dão Lalalão. Do povoado do Adão ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia e, retornado ao ão, no dia seguinte, a repetia a outros. Então, alguém ia lá, ouvia na rádio, voltava para o ão e essa pessoa contava para os outros. Assim estavam jantando. Vinham os do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir, já tinham ouvido tudo. De uma vez, fugia da regra. Falhar ali no ão, na véspera, o caminhão de um comprador de galinhas e ovos, seu Abrãozinho Buristém, que carregava um rádio pequeno, de pilhas, armara um fio no arame da cerca. Mas queriam escutar outra vez, por confirmação. A história é estável de boa, mal que a cumpridada, taca e não rende, explicava o Zuz Adalberto. Soropita começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras até com clareza. Disso se admirava. Contava com prazer de demorar, encher a sala com o poder de outros altos personagens. Tomar a atenção de todos. Pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nem uns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminado. Então, olha só. Alguém ia lá para ouvir e voltava. A Soropita era a pessoa que recontava. E por que eles gostavam tanto de ouvir a novela recontada pela Soropita? Porque eles, quando ouviram direto do rádio, ficaram assim, tipo, tá, é tudo tão... mais ou menos, sabe? Quando ela conta, eles conseguem prender a atenção. Por quê? É o jeito que ela tem de contar. Então, é um jeito particular da Soropita de falar com aqueles ouvintes, de fazer com que os ouvintes prendam a sua atenção. Logo, o gabarito é a letra D. Ela tinha acesso à história e ela reproduzia do jeito dela, de modo que ela conseguia prender a atenção de todos. Por isso, letra D. Belezinha? Bem, então a gente vai encerrando por aqui essa aula sobre os gêneros conto e crônica. Espero que vocês tenham conseguido compreender tudo, espero que vocês tenham ficado bem atentos aí a cada detalhe. Mas se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los, tá bem? Um beijo imenso para vocês, ótima semana de aulas, um bom descanso na semana que vem e na outra, daqui a 2 semanas, a gente volta com tudo para a gente continuar desbravando esses mares da língua portuguesa. Beijos, galera, valeu, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.